E galera, o sexto episódio de Kimetsu no Yaiba chegou, mas eu quero começar esse vídeo pedindo desculpa a vocês por não ter comentado muita coisa, muitos detalhes sobre a espada da Mitsuri no vídeo passado. É que diferente de algumas pessoas que não leram o mangá ainda, galera, eu já li o mangá e por isso eu não fiquei tão surpreso quando eu vi. E é por isso que desde já, de mais uma vez, eu quero pedir desculpa a vocês por não ter contado os detalhes sobre aquela espada. Porque, se você percebeu, a espada dela vira um chicote. É uma espada toda diferentona ali, né? Não é igual às outras. Porque o meu intuito aqui no canal é falar do anime como se não conhecesse nada dele. Como se fosse a primeira vez que eu tivesse visto. Mas, infelizmente, eu não consegui fazer isso. E realmente a espada da Mitsuri é toda diferente, né, pessoal? Ela é muito diferente das outras armas dos outros Jashiras que já foram mostrados no anime. E nessa temporada a gente já viu a arma de fogo do Genya, que é uma arma diferente. E as espadas ninja do Uzui na temporada passada. Agora que eu já me desculpei com vocês, o episódio passado termina da seguinte forma: Mushiro acaba sendo preso, ficando preso numa armadilha de água do Gyopo. Tanjiro e Nezuko mitando e encerrando com Genya revelando uma aparência demoníaca. Episódio 6, apesar de começar ali no exato momento onde o Genya revela sua aparência pro Tanjiro, ele não foi um episódio tão movimentado quanto o anterior, quanto o episódio 5, porque no decorrer do episódio foi tentado algumas pausas para contar a história do Genya e do seu irmão, o Ashira do Vento, Sanemi Shinazugawa, e eu vou pedir licença para vocês para começar falando da trágica história familiar desses dois. E tem uma história muito parecida com a história do Tanjiro e da Nezuko, porque ambas as duas duplas perderam suas famílias de forma trágica e violenta no ataque de Oni. E aqui no caso do Genya, o Oni foi a sua própria mãe, o que deixa a história muito mais dramática. E as duas duplas tinham famílias muito grandes. A família do Genya, se eu não contei errado, a noite do ataque era o 10, porque o seu pai já havia sido assassinado há um tempo atrás, um pouquinho antes da noite trágica. Mas a morte do pai do Genya foi um alívio para a família, porque ele é um covarde. Ele era um cara que se aproveitava do seu tamanho, por ser um cara muito grande, e batia nos seus filhos e na sua esposa depois de tomar todas. E acabou sendo morto, esfaqueado em uma esquina bem pertinho de sua casa quando estava voltando bêbado. Provavelmente a vingança de algum cara que ele se aproveitou por ser maior e bateu no cara também. O anime não conta isso nem o mangá, mas a gente especula, né? E esse comportamento do pai do Genya é uma das pequenas diferenças das duas famílias, porque a família do Tanjiro também é grande, viu? Na noite do ataque eles eram os 7, porque o pai do Tanjiro também já havia morrido um pouco antes. Mas diferente do pai do Genya, ele era uma boa pessoa e acabou morrendo de uma doença. Doença essa que vocês vão entender depois, no futuro. E essa é a diferença estrutural das duas famílias, da família Kamado e da família Shinazugawa. E o problema da família do Genya é um problema que pode afetar muito a vida de uma criança. Isso pode refletir como uma criança vai ser lá no futuro, quando ele for um adulto. No dia do ataque da mãe do Genya, ele conta que estava tudo muito escuro e ele não conseguia ver o que estava rolando. E ele achou que era um ataque de um lobo. E ele só não acabou morto com seus irmãos porque o Sanemi chegou na hora e conseguiu matar o monstro, pra só depois saber que aquele monstro era sua própria mãe. Sentiram o tamanho do peso disso, meus jovens? É claro. E para completar, o Genya não havia entendido que aquele monstro era sua mãe. E quando ele vê o Sanemi ali perto do corpo da sua mãe, ele começa a chamar o Sanemi de assassino. Pra vocês terem uma ideia, isso foi uma situação tão pesada que abalou a amizade dos dois para sempre. E é por isso que no episódio a gente vê muitas vezes o Genya pedindo perdão pro irmão dele, dizendo que quer deixá-lo orgulhoso, porque só depois o Genya veio entender toda a situação e se arrependeu do que falou pro irmão dele. Só pra você entender como esse cara é poderoso, o Ashira do Vento, na época que ele matou a mãe dele, que a mãe dele se transformou num demônio, ele não tinha nenhum treinamento de caçador. E ele conseguiu matar ela, transformada em Oni, no momento que ela havia matado ali várias pessoas dentro da família dele mesmo. Provavelmente havia matado outras pessoas no caminho. E galera, só um pequeno spoiler do que vai acontecer da amizade desses dois irmãos: o relacionamento deles não volta ao normal nunca mais. Agora, sobre essa forma meio Oni do Genya, ainda não foi mostrado nesse episódio como ele ganhou essa forma e o porquê que ele consegue controlar. Porque a gente viu claramente todas as ações dele nesse episódio. E deu para perceber que ele controla ali tranquilamente essa transformação. Também deu para perceber que ele conseguiu se curar de todo o dano que ele sofreu, o que é bem parecido com o que acontece com os Onis. E eu consegui entender também
E essa transformação é temporária, porque tem uma hora que ele fala que esses poderes dele já vai acabar. Então eu entendi que essa transformação é temporária. E outro detalhe importante também é que na hora que uma parte do Superior 4 vai ali, o cara do Báculo, vai com o Báculo ali pra lá na cabeça dele, cortar a cabeça dele, ele diz que se cortar a cabeça dele, ele não consegue se regenerar. Que é outra coisa igual aos zumbis, pelo menos alguns. Jovem Lueva, se você voltar no começo da temporada, você vai lembrar que alguém havia comentado que o Venom não se alimentava. E por isso fica o mistério do que é esse garoto. Porque, com certeza, ele não é um zumbi. Porque ele tá ali entre os Jashiras. E nenhum Jashiras conseguiu sentir a presença dele com o nome. E como o próprio Tanjiro já falou, ele não sentiu cheiro nenhum vindo dele, né? É cheiro de Oni vindo dele. E por enquanto a gente vai ficar aí com esse mistério sobre o que é o Genya. De onde veio os seus poderes. E uma coisa muito legal que teve foi a interação do Tanjiro com o Genya. Aliás, não só nesse episódio, mas todas as vezes que eles apareceram juntos. Por exemplo, nesse episódio o Genya não conseguiu sentir raiva do Tanjiro. Porque todas as vezes o Tanjiro conseguiu quebrar aquele instinto dele de raiva. Que talvez até seja causado pela transformação Oni dele. E pode até não parecer, mas os momentos cômicos também ficaram com os dois. É muito engraçado na hora que o Genya pega na garganta do Tanjiro. E o Tanjiro diz, você tá pegando minha garganta. E o Genya fica dizendo pra ele que não vai matar o urso superior. Que o Genya é que tem que matar o urso superior pra ganhar o crédito. Porque ele quer lá o irmão dele, né? Ele quer mostrar pro irmão dele que ele é forte. Mas toda essa agressividade dele é cortada pelo Tanjiro. Quando ele diz que, beleza, eu vou ajudar você, Genya. Você que vai cortar a cabeça dos Onis. E foi uma parte muito engraçada, porque o Tanjiro conseguiu desarmar o Genya de qualquer agressividade contra ele. E o próprio Genya fica sem entender nada ali. Também podemos perceber que o golpe do Tanjiro e do Genya, porque o Tanjiro cortou a cabeça das 3 partes do Lua Superior número 4 e o Genya da 4ª parte do Lua Superior. Mas mesmo assim, mesmo demorando um pouco por ter causado um dano maior com a espada de fogo, eles não morreram. Mas o Tanjiro consegue descobrir, através do cheiro, que existe uma 5ª parte do Lua Superior número 4. E é exatamente aquela parte do começo que apareceu, que é o covarde, né, o medroso. Só que, pra cortar a cabeça desse cara, é uma dificuldade muito grande. Porque ele controla as outras 4 partes, mas ele diminui em tamanho. Mas, mesmo diminuindo em tamanho, ele é um cara muito ágil e só foge, ele consegue fugir muito rápido. E mesmo quando o Tanjiro ou o Genya consegue ali atirar nele ou empurrar a espada no pescoço dele, eles não conseguem cortar porque ele tem o pescoço muito duro. Mas o Tanjiro já percebeu que para vencer, ele tem que cortar a cabeça dessa parte número 5. E o Tanjiro deixou com o Genya a responsabilidade de cortar o pescoço dessa parte número 5, mas o Genya não conseguiu e entendeu que não seria capaz de cortar o pescoço dele. E voltou a responsabilidade pro Tanjiro, enquanto ele lutava, ele e a Nezuko lutavam contra as outras 4 partes. E isso foi uma coisa muito interessante, porque ele só conseguiu entender isso depois que o Tanjiro mostrou pra ele, deixou pra ele a responsabilidade e ele não conseguiu. E ele passou a acreditar que o Tanjiro seria capaz de cortar. E o episódio, só pra mostrar que não esqueceu do Tokito, mostrou lá ele preso ainda na armadilha do Kyotaro. E se você perceber do semblante do Tokito, ele tá muito tranquilo, apesar de ficar tentando sair com a espada e não fazer efeito nenhum. E com certeza no próximo episódio vamos ter a história do Tokito, porque enquanto ele estiver preso ali, com certeza a gente vai ter um flashback da história da vida dele, como tivemos no Genya nesse episódio. Então se você estiver esperando um pouco mais de ação no próximo episódio, eu acredito que não vai ser tanta ação assim. Vamos ter, porque sempre tem em Demon Slayer, mas não vai ser como os outros episódios que foram mais tiro, porrada e bomba. A Mitsuri não apareceu nesse episódio e provavelmente vamos ter só um gancho no próximo episódio. Só um gancho também para falar um pouco da história dela também. Mas mesmo assim eu tô gostando muito do que está sendo mostrado em Kimetsu. Esse último episódio foi muito bom, apesar de não ter tido muita ação. A história do Genya e do Senami é muito triste, galera. Mas ainda vamos ter outras histórias tristes ainda por vir. Porque as histórias de todos os Jashiras são trágicas. E eu acredito que da maioria dos caçadores de Onis são trágicas. Porque são pessoas que perderam alguém e foram recrutados ali para reagir contra eles.
Lotus Onis. Isso é tudo por hoje. Obrigado por ter ficado até aqui. Não esquece de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no canal. E deixar seu comentário ali sobre o que você achou do episódio. Obrigado por ter ficado até aqui se você ficou até aqui. E até a próxima.